Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, hein? No final desta noite de quinta-feira, 16 de fevereiro, a nona rodada do Paulistão. E terminou com um clássico eletrizante. Corinthians e Palmeiras fizeram um 2-2 emocionante, repleto de alternativas. Corinthians começou vencendo, o Palmeiras virou o placar, o Corinthians empatou no fim. Everton jogou muito. Rony fez 2 gols, jogou muito. Renato Augusto jogou muito. Enfim, um jogaço. Corinthians e Palmeiras já estão classificados, a matemática me desmente. Mas, gente, cada um lidera seu grupo com tranquilidade, estão classificados. Você vai ver quem vai ser o adversário do Corinthians? Provavelmente o São Bento. Provavelmente o São Bento. Quem vai ser o adversário do Palmeiras? Provavelmente o São Bernardo, que goleou o Guarani e atropelou em Campinas. Provavelmente o São Bernardo. São Paulo vai se classificar no seu grupo. Quem vai ser o adversário de São Paulo? Talvez o Água Santa, muito provavelmente. A Mirassol está chegando, o Guarani já não acredito mais. E aí o grupo A. O Santos é o lanterna do grupo A, continua na lanterna, empatou com o Santo André por 1-1. Não acredito na classificação do Santos. E aí quem vai se classificar hoje estão Botafogo, líder, Red Bull Bragantino. Quem está tentando ali é a Inter de Limeira. Eu estou acreditando em Botafogo e Red Bull Bragantino. Enfim, temos muito que conversar dos 8 jogos dessa rodada, hein? Terminou a nona rodada, vamos lembrar que são 12. Faltam 3 rodadas para o término da primeira fase. Então até por isso já estou falando aí quem vai classificar, quem não vai e tal. Tudo para você. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Eu já fiz vídeos hoje da Série A2 e da Série A3. Agora estou fazendo da Série A1, a primeira divisão, o Paulistão, tudo para você. Dê o seu like e vamos trocar ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Claro, vamos começar com o clássico que encerrou a rodada, mas vamos começar por ele porque o Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Olha que ousadia do Fernando Lázaro, hein? Só o Rony de volante, Juliano e Renato Augusto. Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Foi para cima, vou para cima. Com o Palmeiras, mas eu vou para cima. Joga em casa. O Palmeiras veio com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael e Menino, ali fazendo meio campo com Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. Então, são assim, dentro do que você pode falar que o Fausto pode ser titular do meio campo e tal, você pode falar alguma coisa, mas assim, a tendência, pelo menos eu encarei assim, vieram com força máxima. E foi um primeiro tempo eletrizante, dá para você falar que o Corinthians começa melhor, começa se impondo, e aí numa vacilada com 8 minutos de jogo ali do sistema defensivo do Palmeiras, que é difícil vacilar, Renato Augusto mete um passe para o Roger Guedes, que rapidamente de pé direito faz 1-0. Faz 1-0, Corinthians começa a dominar o Palmeiras. Palmeiras, claro, tem investidas com o Rony, tem investidas com o Dudu, que não foi tão bem assim. Rafael Veiga, acredito que estava muito bem no jogo. Enfim, é um jogo, você pode falar assim, não tão equilibrado, porque o Corinthians tinha as melhores oportunidades. Não é à toa que além de ter feito 1-0, o Renato Augusto, numa chapada na bola na entrada da área, exigiu uma bela defesa do Everton. Depois o Juliano também, o Renato Augusto do lado direito, o Juliano pelo lado esquerdo, deu uma chapada na bola também. O Everton fez uma bela defesa. E olha, quando tudo a gente entendia que o primeiro tempo ia terminar 1-0 com o Corinthians e com o Everton, grande personagem, o Rafael Veiga, já na reta final do primeiro tempo, cruza uma bola na área, o Rony de cabeça ganha do Gil e mete. Aliás, do Gil estava entre os dois, né? Ele estava entre o Gil e o Mendes. E aí meteu a testada, a bola bateu na trave e acabou entrando. 1-1. Jogaço. E choveu, hein, gente? O gramado da arena do Itaquerão, maravilhoso. A Neoquímica Arena merece nota 10. Veio o segundo tempo e inverteu. Palmeiras veio em cima, e Rony, Dudu e Rafael Veiga e Piquerez pela esquerda, mas Marcos Rocha, papapá, papapá, até que escanteio cobrado, o Rony ganhou, o Rony com 1,68 m, o Gil deve ter 1,80 m e pouco. O Rony ganhou de cabeça do Gil e faz 2-1 pro Palmeiras. Rapaz, 2-1 e o Palmeiras em cima, e o Palmeiras em cima e tal. Aí eu acredito que depois das substituições, o Corinthians se equilibrou mais, principalmente com a entrada do Fausto no meio campo, né? Eu acredito que deu uma equilibrada. O Palmeiras, quando tira o Menino e o Veiga, o seu meio campo desmancha, não entram com a mesma qualidade, né?
no jogo, quando você tira o Menino e o Veiga, você tira mais a criatividade do time. E aí eu entendi que o Palmeiras caiu, Corinthians veio para cima, e aí depois do Everton já brilhar em novas defesas e tudo, o Roger Guedes no lance do segundo gol do Corinthians, de fora da área dá uma paulada, a bola tinha endereço certo no ângulo, o Everton mais uma vez brilhante, faz uma defesa espetacular, na cobrança de escanteio, jogada ensaiada, trabalhada, o Juliano cruza, e aí o Gil, que já tinha falhado para mim nos dois gols do Palmeiras, o Gil uma chapada na bola, a bola passou por todo mundo, caiu na frente do Everton, já estava em cima, e o Gil, que falhou por cima, por baixo, empatou o jogo 2-2. Jogão, 2-2. Para mim, o grande jogo realmente da rodada, que aliás teve vários grandes jogos nessa rodada, mas o grande jogo, Palmeiras, o melhor do campeonato, né, dos 16 participantes, tem 21 pontos, e o líder isolado do grupo D. 21 pontos do Palmeiras contra 17 de São Bernardo e 14 do Santo André. A Portuguesa está brigando contra o rebaixamento. Então a Portuguesa está fora dessa. Corinthians com 15 contra 9 do São Bento, também tranquilo no grupo C e vamos lá. Ainda nesta quinta-feira, já que nós começamos para o último jogo, né, o jogo que encerrou a nona rodada, nós tivemos em Santo André piso sintético do estádio Bruno José Daniel, do Santo André, bola quicando muito. Primeiro tempo com o Santo André eu entendo um pouquinho melhor, enfim, mas 0-0 no primeiro tempo. E o segundo tempo terminou 1-1. O Santo André fez com o Pablo aos 25 minutos, depois do João Paulo brilhar com grandes defesas. No primeiro tempo ele fez três grandes defesas e por isso que foi 0-0. No segundo tempo o Pablo chutou, foi falha do João Paulo. Então, gente, chovendo demais. Piso sintético, o cara bate rasteiro. Eu não achei falha, mas enfim, respeito quem entende que foi falha. O Santos tentou martelar, martelar e martelar, e quando tudo conspirava a favor do Santo André que venceria o jogo, numa cruzamento do lado esquerdo, o goleiro falhou, o goleiro do Santo André falhou, e aí o Mendonça de cabeça empatou aos 43 do segundo tempo. Moral da história, o Santos com esse pontinho fora de casa tem 10 pontos, os mesmos 10 da Inter de Limeira, mas está a 4 do líder e vice-líder Red Bull Bragantino e Botafogo. Então tá meio complicada a situação do Santos para se classificar. Faltam 3 rodadas, hein? Só 3 rodadas. Está complicada a vida do Santos. E o ponto para o Santo André também complicou. Ele tem 14 contra 17 do São Bernardo. Só que o São Bernardo tem um jogo a menos. Então, para se tá complicado, embora para o Santo André maravilha, porque ele já que escapou faz tempo do rebaixamento. E ainda nesta quinta-feira, o Mirassol, que foi melhor do Ituano, o Ituano foi para a zona do rebaixamento. A Portuguesa empatou, o Ituano perdeu, o Ituano foi para a zona do rebaixamento e perdeu do Mirassol, lá em Mirassol. Primeiro tempo, o Mirassol melhor, né? Até que saiu um pênalti aos 32 do primeiro tempo, Camilo cobrou, fez 1-0. Segundo tempo, um jogo mais equilibrado, mais chatinho e tal. O Mirassol segurou mais o jogo, o Ituano é fraco, time fraco, um elenco fraco. E estreando, né, o Gilmar Dalpozo como treinador. A sorte do Ituano é que ele tem um jogo a menos que ele vai fazer com o São Bernardo, que o São Bernardo é fortíssimo, em casa na próxima quarta-feira. Esse jogo a menos, se ele empatar, ele pode sair da zona do rebaixamento, né? Precisa fazer ponto para empurrar a Portuguesa. Mas, de qualquer maneira, a situação do Ituano é muito complicada porque o time é ruim. O time é ruim. Aí a rodada começou, já que nós já falamos dos 3 jogos, né? Deixa eu falar, né? O Mirassol com essa vitória, deixa eu pegar aqui, ó, na minha tabelinha, o Mirassol foi a 12 contra 14 do Água Santa. O São Paulo tem 17. Então o Mirassol está na briga para classificar para as quartas de final junto com o Água Santa. O Guarani também tem 10, tá teoricamente na briga, mas o Guarani vem de 5-1, vou falar já já, em cima diante do São Bernardo, perdeu de 5-1 em Campinas. O torcedor abandonou e tal. O Guarani também tá fraquinho, gente. A verdade é essa. Mas então, Mirassol com 12 entrou na briga no grupo do São Paulo aí para se classificar. E o Ituano vai lutar muito para não cair, porque o time realmente é fraco. E já que já falamos 3 jogos de quinta, vamos começar então na terça-feira. Essa nona rodada começou na terça-feira. Eu estive em Ribeirão Preto pelo grupo Tati, eu com o Jorge Vinícius lá no estádio Santa Cruz, onde o Botafogo suou para vencer o São Bento.
Eu entendo que, embora respeite o Paulo Baier, foi com uma tática de 3 zagueiros e 3 volantes para não perder, ele disse, do São Bento. Mas também o jogo foi horroroso, ficou um 0 a 0 medonho, com uma chance de gol do Botafogo do Jean Vitor cobrando falta. Veio o segundo tempo, aí quando ele coloca o Edson no lugar do Mantuan, num dos três, o Botafogo cresce, até que o próprio Edson, que tinha entrado depois de já ter metido uma bola na trave, é verdade que o São Paulo também teve uma bola na trave e tal, mas o Edson acaba fazendo um lindo gol lançado, ele ganhou na corrida do zagueiro, na saída do goleiro, deu um tapinha e fez 1 a 0, vitória merecida do Botafogo, que olha, que contou com as derrotas de Inter de Limeira e Red Bull Bragantino e o empate do Santos para assumir a liderança do grupo. O Botafogo tem 14 e os mesmos 14 do Red Bull, que era líder e agora é vice-líder. Tendência é que esses dois aí façam uma das quartas de final. É uma tendência, né? E o São Bento, apesar da derrota, quinto jogo sem vencer, né? Vem dando aquela naufragada, mas o São Bento ainda é o segundo colocado do grupo do Corinthians, pode se classificar para a próxima fase. Né? Mas precisa dar uma reagidinha aí, porque o time vem caindo e caindo de produção. Aí na quarta-feira à tarde, o Água Santa ganha do Bragantino por 1 a 0. Né? O Vitinho, nesse jogo, na derrota para o Santa Cruz, o Vitinho fraturou a clavícula, vai ficar um tempo fora aí de combate. O Água Santa, que foi melhor no primeiro tempo, fez com o Bruno Mezenga, aliás, o Bruno Mezenga já está brigando pela artilharia de novo do campeonato, hein? Com esse gol, o Bruno Mezenga foi a 4 e tá ali, Galopo e o John Kennedy tem 6, Galopo de São Paulo e John Kennedy da Ferroviária. Bruno Mezenga fez aos 38 do primeiro tempo, segundo tempo um jogo mais trancado, mais coisa, mas o Bragantino decepcionou, pelo menos para mim. Eu achei que poderia jogar mais. Mas a vitória da Água Santa foi importantíssima. A Água Santa segue vice-líder do grupo de São Paulo, 14 pontos, 3 só atrás do São Paulo e brigando para as quartas de final, que é sensacional, né? E o Bragantino, apesar da derrota e apesar de perder a liderança do grupo, tem os mesmos 14 do Botafogo, ele é segundo nos critérios, mas também caminha para se classificar. Veremos. Aí sim tivemos um show de bola em Campinas. Não, não foi do Guarani. Não foi do Guarani. Foi do São Bernardo. 5 a 1, 5 a 1 em cima do Guarani. Com um grande detalhe, eu até estou anotando aqui. Ó. O torcedor abandonou o time já no intervalo do Guarani. Deixa eu ver se eu tinha. Eu não consegui quantos torcedores tinha no estádio. Não consegui. Lá em Campinas. Bom, com 6 minutos o Christian faz 1 a 0. Com 10 minutos o Matheus Reis faz 2 a 0 para o São Bernardo em cima do Guarani em Campinas. Né? Com 27 minutos, o Rodrigo Souza faz 3 a 0. Aí o Gênison, aos 43 do primeiro tempo, desconta para o Guarani. Você fala, pô, vai vir o segundo tempo aí e tal, né? Que nada. Fez aos 43 o Guarani e tomou com o Henrique Lordelo aos 45. Foi para o intervalo tomando de 4 a 1, torcida vaiano pedindo a cabeça do Mozart, que não caiu, não caiu. Mas enfim, torcedor, a maioria abandonou o brinco de ouro, foi embora e nem acabaram vendo, né? O gol do Christian fazendo 5 a 1. O Christian, seu segundo gol. Aliás, o Christian foi a 4 gols, está ali brigando para ser um dos artilheiros do campeonato também, né? O Jamerson foi expulso, o Castan foi expulso, então o desastre foi pior, porque para a sequência aí perdeu seus zagueiros e tal. Nossa, tá uma draga o Guarani, hein? Guarani é lanterna no grupo de São Paulo. É verdade que ele tem 10 e o Água Santa tem 14. Faltam 9 pontos para você disputar. Ele ainda pode brigar para classificar para as quartas de final. Mas o momento é péssimo. E o São Bernardo, com um jogo a menos, é vice-líder do grupo do Palmeiras, com 17 pontos, né? E tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo aí, ele praticamente se classifica para encarar o Palmeiras, o que é sempre muito importante, né? Aí no Canindé, no jogo dos desesperados, os dois times, Portuguesa e Ferroviária, foram a campo na zona do rebaixamento. A Portuguesa faz 1 a 0 com o Madison aos 20 do primeiro tempo, joga melhor, mas vem o segundo tempo, o Pablo empata para a Ferroviária e a Ferroviária teve chance de virar, hein? Moral da história, 1 a 1, esse pontinho para a Portuguesa tirou a Portuguesa da zona do rebaixamento porque nesta quinta-feira perdeu o Ituano, mas o Ituano tem um jogo a menos, né? Só que a situação é tão crítica, a torcida pegou no pé, pegou no pé. Hoje a diretoria mandou o Toninho Cecílio embora, do gerente de futebol. Com todo o respeito, eu gosto do Toninho, tenho um bom relacionamento com ele, mas ele tinha que ser mandado embora faz tempo. Porque ele contratou um time de segunda divisão.
O time de segunda divisão, campeão da segunda divisão ano passado, era melhor que esse time grotesco que ele só trouxe porcaria. Tanto que 2 jogadores já foram embora. Péssimo trabalho do Toninho, péssimo. Mas o empate ruim para a Portuguesa, que foi em casa, momentaneamente tirou a Portuguesa da zona do rebaixamento. A Ferroviária, com esse pontinho, continua com a lanterna, só 5 pontos. Que campanha horrorosa. Mesmo trocando o Vinícius Munhoz, chegando o Elano, não consegue embalar. Tem 9 pontos em disputa, tudo é possível, né? Mas a situação vai se complicando, vai se complicando. E aí, para a gente encerrar, no último jogo de quarta-feira, o São Paulo no Morumbi deu outro show. Assim como deu o São Bernardo fazendo 5-1 no Guarani, o São Paulo fez 5-1 na Inter de Limeira. Show, passeio. E olha que o São Paulo tinha 16 desfalques, 14 por lesão. E mesmo assim, Caio Paulista fez seu primeiro gol do São Paulo aos 14 do primeiro tempo. Depois a Inter de Limeira com o João Paulo empatou aos 26. E no finalzinho o Wellington Rato fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo também, 2-1. Veio o terceiro, comecinho do segundo tempo, o Galopo fez um gol, seu sexto. É artilheiro do Campeonato Paulista junto com o John Kennedy, os dois têm 6 gols. E olha, tá mostrando que do meio para frente, jogando ali, é muito melhor do que ele jogar de volante. O Rogério tá achando, e aí é o mérito do Rogério, tá achando uma posição para ele. O Rogério que não gosta dele lá de segundo volante. Aí o Pedrinho faz um golaço, um elástico entre as pernas do zagueiro da Inter. Sai o goleiro da Inter, ele toca entre o goleiro e a trave e faz 4-1. E outro golaço espetacular do Pablo Maia, do meio da rua. Como chuta bem o Pablo Maia, a bola no ângulo, 5-1. São Paulo líder isolado do seu grupo, com 17 pontos, contra 14 do Água Santa e 12 do Mirassol. Não está tranquilo, mas a tendência é que classifique com tranquilidade, né? E a Inter de Limeira, ainda, apesar dessa chacoalhada, apesar dessa goleada, ela tem 10 pontos, está a 4 de Bragantino e Red Bull, tem 9 pontos em disputa, ainda pode sonhar, claro, com a classificação na próxima fase. Então tudo isso aí foi, e só para a gente recapitular, então se terminasse hoje na 9ª rodada, Botafogo e Red Bull Bragantino fariam um jogo único em Ribeirão Preto nas quartas de final. São Paulo e Água Santa faria jogo único no Morumbi, quarta de final. Corinthians e São Bento fariam jogo único em Itaquera, quarta de final. Palmeiras e São Bernardo fariam jogo único no Allianz Parque, quarta de final. Só para vocês entenderem. Quarta-feira agora nós teremos, na próxima quarta-feira nós teremos o jogo que ainda não aconteceu, né? Tem jogo a menos. Então Ituano e São Bernardo, esse jogo está marcado para quarta que vem. Mas a 10ª rodada vai acontecer agora no sábado, domingo de carnaval e até na quarta-feira. Então o carnavalzão vai ter essa 10ª rodada. Vai começar no sábado, hein? Sábado 18 agora, estou gravando o vídeo no finalzinho desta quinta-feira, dia 16, já quase chegando no dia 17. Então no sábado, dia 18, 16 horas, Inter de Limeira e Água Santa. 2 times que sonham com classificação. A Inter de Limeira ainda está longe, né? Tem 4 pontos. E o Água Santa é o segundo do grupo de São Paulo. E aí o jogo do desespero. Ferroviária e Guarani em Araraquara, sábado, 16 horas, hein? Então, você vê que a coisa complica. Aí a gente vai para o domingo de carnaval. 16 horas, São Bernardo e Botafogo. Estarei lá com Jorge Vinícius pelo grupo Tati. São Bernardo, vice-líder do seu grupo, Botafogo, líder do seu grupo. Belo jogo esse aí, hein? Domingo, 18h30, Corinthians e Mirassol. Mirassol ainda sonhando com classificação e o Corinthians vai se classificar, é líder do seu grupo, tranquilo. No domingo também de carnaval, dia 19, em Itu, o jogo do desespero. Ituano desesperado com o Santo André, que ainda sonha com a classificação no grupo do São Bernardo, né? É aquele jogo que ninguém pode perder, mas com situações bem distintas. Aí no domingo, 16 horas, Santos e Portuguesa. O Santos, no desespero, precisa vencer para colar e tentar se classificar, e a Portuguesa para tentar continuar fora da zona do rebaixamento. Jogo do desespero, esse Santos e Portuguesa. Aí na terça-feira de carnaval, nós temos em Sorocaba, às 19h30, São Bento, o segundo colocado no grupo do Corinthians, mas caindo, e o São Paulo líder, mas sem poder vacilar. Terça-feira de carnaval, 19h30. Aí a gente fecha essa 10ª rodada na quarta-feira de cinzas, Palmeiras recebendo o Bragantino no Allianz Parque. E claro, depois do jogo Palmeiras e Bragantino na quarta de cinza, eu venho com todos os detalhes para você. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima!